Fala pessoal, videozinho surpresa hoje pro canal, porque eu precisava trazer essa matéria para vocês. Ontem à noite foi decidida a taxa Selic e hoje nesse vídeo, um videozinho meio rápido, eu vou te mostrar como que essa taxa Selic influencia nos seus investimentos, beleza? Para você que investe em renda variável, em ações e em fundos imobiliários, esse vídeo vai te ajudar demais. Então, vamos lá, sem enrolação, olha só. O BC, Banco Central, decidiu nessa quarta-feira, que foi ontem, né, 31 de janeiro, a taxa básica, a Selic, tá bom? E olha só, a taxa caiu em meio ponto percentual, beleza? E olha só, o juro base caiu de 11,75% ao ano para 11,25% ao ano e atingiu o menor nível desde março de 2022, quando ela estava lá em 10,75%, tá? Olha só, calma que eu vou te explicar. Se você não entendeu nada do que tá valendo aqui, eu vou te explicar, beleza? Basicamente, a taxa Selic é a taxa básica de juros do país. A gente pode ver até alguns gráficos aqui, olha só, a variação dela com o tempo a gente pode ver, né? E a taxa básica de juros do país, ela mede, como o próprio nome diz, os juros básico do país, certo? E ela tem muita relação com a inflação. Então, por exemplo, a taxa, eles geralmente aumentam essa taxa de juros para controlar a inflação. Basicamente, elas são inversas, né? Se a inflação está muito descontrolada, eles aumentam a taxa de juros para poder equilibrar isso. E como a inflação está mais controlada, teoricamente, a taxa de juros também está caindo. Então, é por isso que a taxa de juros está caindo, e o mais interessante é que ela vai cair mais. Se a gente olhar aqui, ó, o levantamento ainda manteve a expectativa de que a taxa de juros, a Selic, termine 2024 em 9% ao ano. Então, a taxa vai cair mais ainda, e isso aqui é uma péssima notícia para quem investe em renda fixa, para quem investe aí em um CDB, para quem investe em Tesouro IPCA, todos esses rendimentos atrelados aí à renda fixa, né, eles vão cair, porque se a inflação está mais controlada, aqueles investimentos que têm aí o rendimento atrelado à inflação vão cair. E como a taxa Selic também está caindo, aqueles investimentos que têm a taxa CDI também vão cair. Então, o dinheiro de quem está investindo em renda fixa vai começar a render menos. E para esses investidores, quando vem o investimento deles rendendo cada vez mais, eles procuram novas formas de conseguir um rendimento melhor, ou seja, eles vão para outros mercados para conseguir aí ter uma rentabilidade melhor. E para onde eles vão? Você já sabe a resposta, eles vão para a renda variável em busca de melhores retornos. E é justamente assim que acabam se valorizando os nossos índices, que os nossos fundos imobiliários e as nossas ações acabam se valorizando. Olha só, eu tô aqui com uma foto da relação do IFIX, por exemplo, que é o índice dos fundos imobiliários, é uma média de todos os fundos imobiliários ali, né? E olha só, esse vermelhozinho aqui, né, ele é a taxa Selic e o azul é a taxa do IFIX, mais ou menos. Então você tá vendo que, por exemplo, no começo do gráfico, em 2011, mais ou menos, a taxa Selic, que é o vermelho, ela tava bem alta, e o IFIX, ele estava lá embaixo. Mas repare o seguinte, quando a taxa Selic começou a cair, o IFIX começou a subir. Então eles são inversamente proporcionais, pessoal. Quando a taxa Selic começa a cair, os fundos imobiliários, o IFIX em geral, ele começa a subir. E quando acontece o inverso, né, com a taxa Selic, ela começa a subir, de novo, o IFIX começa a cair e vai nesse vai e volta. Olha só, aqui tá o gráfico até 2018, então até 2018 a taxa Selic caiu bastante, chegou, não me engano, a 2% mais ou menos, e o IFIX cresceu bastante. E agora com essas quedas, a tendência é que ele volte a subir bastante. E por exemplo, continuando no exemplo do IFIX, olha só, se a gente pegar o último ano, por exemplo, que começaram as quedas da Selic, ele já subiu 18,76%. Então a tendência para quem investe em renda fixa com a Selic caindo é migrar da renda fixa para a renda variável para poder pegar retornos maiores. E quem está na renda variável vai ver os seus ativos se valorizando. E isso não é só com os fundos imobiliários, isso também acontece com o Ibovespa. Olha só, aqui a gente tem várias fotos da relação da Selic com o Ibovespa também. E se a gente olhar aqui, ó, acho que dá para ver direitinho, né? Se a gente olhar aqui, acontece a mesma coisa com o Ibovespa. O Ibovespa é esse vermelhozinho aqui e a Selic é esse azul. Então, Selic caiu, Ibovespa subiu. Selic subiu,
a tendência é que o Ibovespa caia. Eles são inversamente proporcionais. E agora que a Selic vai voltar a cair, já está caindo, a tendência é que novamente o Ibovespa se valorize. Isso são tendências de mercado, pessoal. Por isso que é muito bom a gente estar atento para a gente poder se antecipar. E vamos ver, olha só, no último ano que começaram essas quedas da Selic, o Ibovespa também se valorizou em quase 14%. Então, a taxa Selic saiu de um ano atrás de 13,75 para hoje, ela caiu aqui para... Quanto que ela caiu? 11,25? 11,25, exatamente. Então ela caiu aí basicamente 2,5 pontos percentuais e tudo isso o Ibovespa valorizou 14%, o IFIX valorizou quase 19%. Então esses 2,5 pontos que caíram fizeram a bolsa em geral subir bastante. Então a gente tem que estar atento e agora a gente sabe que a tendência é cair ainda quase mais que 2 pontos, pessoal. Então muito provavelmente a tendência do mercado vai se repetir, o IFIX ele vai voltar a subir mais ainda e o Ibovespa também vai subir mais. Então você que tem uma estratégia previdenciária, você que investe pensando em número de ações, número de cotas, é muito bom a gente aproveitar esse ciclo que a Selic está alta porque a gente consegue aproveitar preços melhores. Se a gente olhar, por exemplo, no Investidor 10, vou pesquisar aqui com vocês, olha só, hoje em dia a gente tem muitos fundos imobiliários, por exemplo, abaixo do P sobre VP. Por exemplo, aqui a gente tem XPLG11, Vigir, tá abaixo do P sobre VP, CPTS11, que saiu um vídeo ontem dele, inclusive, VISC11, Vigia, Galg. Então, enfim, tem um monte de fundo imobiliário que ainda tá barato. E com as ações acontece a mesma coisa. Tem muitas ações que ainda estão baratas, então dentro da sua estratégia é muito bom a gente aproveitar esse período para poder comprar as ações a um preço melhor, beleza? E a tendência é que com essa queda da Selic, os fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, marca o que eu tô falando, principalmente os de tijolo, eles subam bastante, eles valorizem bastante. E por isso a renda fixa vai começar a render menos e esses investimentos vão valorizar bastante. Então, sobre fundos imobiliários, os fundos de papel eles vão começar a render menos e os fundos de tijolo eles vão valorizar bastante. E as ações também vão valorizar com a queda da Selic. E lembrando que isso não é recomendação de investimento, mas são tendências do mercado. Então, esse foi um vídeo um pouco mais rápido, só para você entender mais ou menos como funciona a relação da Selic, do Ibovespa, do IFIX. Só para vocês entenderem um pouco mais, eu não podia deixar essa decisão acontecer sem passar isso para vocês, sem passar esse conhecimento para vocês. Então, basicamente esse foi o vídeo, foi um vídeo um pouco mais rápido, espero que vocês tenham gostado e a minha dica para vocês é se antecipem, aproveitem os preços que estão acontecendo hoje nas ações e nos fundos imobiliários, porque a tendência é que eles fiquem um pouco mais caros e a gente tenha que gastar mais para poder investir. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até mais!